Olá, casais! Paz no Senhor! A paz! Feliz Natal! Ótimas festas para vocês! Elis, preparamos umas coisinhas hoje aqui, nesse especial de vídeo, né? Fazia tempo, hein? Bastante tempo que a gente não posta vídeo aqui, foi um ano repleto de novidades, de coisas novas na nossa vida, muita correria, muito trabalho, mas o vídeo ficou em falta e pretendemos agora em 2026 retomar os vídeos para vocês, sejam devocionais ou estudos para casais, para a família. E a gente quis fazer um especial com algumas frases, né? Com muito carinho, meio que aquelas velhas frases, sabe, Elis, que todo mundo diz, ó, faça isso porque vai dar certo, né? Só que não é bem assim. Temos que tomar cuidado com essas 7 frases. Principalmente no ano que vai entrar, a gente costuma sempre fazer uma análise do ano que está se findando e o início do ano novo. E tem algumas frases que nós analisamos aqui e que nós, quanto casais cristãos, a gente deve tomar muitíssimo cuidado. O primeiro anota aí, todo mundo merece um voto de confiança. Todo mundo merece. Parece uma frase contraditória, porque a gente precisa, para estabelecer um relacionamento, confiar na outra pessoa. Mas aqui, que todo mundo, de fato, merece o nosso respeito, a educação, o amor, mas o voto de confiança, por si só, ele não é um cupom de desconto, sabe como que é? Não é pegue o seu e seja feliz, ou seja, a própria Bíblia vai dizer para sermos prudentes. Olha só aqui em Provérbios 14, 15 está dizendo, o simples dá crédito a qualquer palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, ou seja, a gente tem que confiar, a base para qualquer relacionamento, como eu falei, porém você tem que também ter um pezinho atrás para analisar quem é essa pessoa desse relacionamento, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja no convívio familiar, parente, seja nos negócios. Você tem que analisar quem é essa pessoa, porque nem sempre o que ela demonstra ou mostra para você é o que realmente ela é, ou ela só está mostrando aquilo que você quer ver. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Tem gente que até confunde. Ser cristão é sinônimo de... Ih, ele é ingênuo, pode enganar ele à vontade, né? Temos que amar, sim. Temos que perdoar, sim. Mas confiança é construída. E discernimento também é espiritual. Isso. E aí, vamos para o 2, a frase 2. Faça o que você ama e nunca mais terá que trabalhar. Gente... Nossa, eu escuto muito isso. Isso é terrível, porque a gente está subindo aqui o nosso script no computador, mas só para vocês entenderem. A gente pode dizer que queríamos que fosse verdade, realmente fazer o que ama. Hoje eu faço o que eu amo, hoje o que amo. O Tiago faz hoje o que ele ama. Mas é aí que a gente tem que trabalhar mesmo, muito mais, para fazer valer o nosso desejo, o nosso sonho, seja um propósito, seja um objetivo da vida, aquilo que Deus colocou diante de nós. Então nós temos que trabalhar o dobro muitas vezes, abrindo mão de outras pequenas coisas para atingir um objetivo maior. Então, esse nunca mais terá que trabalhar não é uma verdade. E mesmo quando você ama, a gente se cansa. Então, mesmo quando estamos dentro de um propósito, por exemplo, vai existir o boleto. Tem boleto, Tem né? boleto, tem contas para pagar. A gente vive nessa sociedade. Tem prazo, tem gente difícil. Tem rotina. E a Bíblia, ela não normaliza isso. A gente tem um texto aqui de Colossenses 3:23, diz assim: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o seu coração como para o Senhor. Ou seja, tudo, gente, ao acordar, ao dormir, tudo que a gente realiza ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, é para agradar o nosso Senhor. Então, vamos fazer também uma reflexão nesse vídeo, pause se for necessário, anote esses pontos. Será que tudo que eu estou fazendo hoje na minha vida, quanto indivíduo e também casal, família, está agradando ao Senhor? É muito importante essa pergunta, é muito importante que você tenha essa resposta. É um sim ou é um não? Se for não, você vai redirecionar sua rota para 2026. E se é sim, que bom, parabéns, Deus continue te abençoando e não deixe cair, né? Porque normalmente a gente está
andando no caminho certo, mas tem os tropeços, tem as paradas, então tome muito cuidado com isso. Ou seja, trabalhe com propósito, trabalhar é digno, né? Muito digno. E a preguiça é que destrói. Exatamente, Muita a atenção preguiça nesse destrói. E também tudo deixar para depois, né? Postergar as questões, né? Deixar para o amanhã que nunca chega, por exemplo. Elisa, essa terceira frase, ela me pegou, porque às vezes a minha mãe chegava na escola assim e falava para mim: filho, não desista nunca. Não desista nunca. Essa é a terceira frase, acredita? Eu já vi gente usando essa frase para insistir em coisa que Deus mandou, por exemplo, né? Então, seja num relacionamento, seja num projeto, seja lá o que for, às vezes a gente, para confirmar uma palavra que não foi muitas vezes Deus que falou, a gente fala, não desista. Então, se a gente está sendo direcionado pelo Espírito Santo para que, de fato, não desista, porque o caminho não vai ser, de fato, fácil, eu sempre costumo dizer que nós vivemos, a nossa trajetória, ele é um mar de rosas. Esse mar, ele é extenso, profundo, há possibilidades, há vários oceanos, rios que o cercam, e existe as rosas. Então, o mar, ele pode ser muito deleitoso, muito gostoso para nadar, para mergulhar, porém tem os perigos da profundezas e também os espinhos que machucam, que são também as decepções. Então, quando a gente fala não desista nunca, às vezes você está num relacionamento muito abusivo ou num trabalho que vai ao contrário também muitas vezes da sua fé. Existem vários cenários, eu poderia dar muitos exemplos, mas faça uma análise da sua vida, de como que está. Tem coisas que já era para você ter aberto totalmente a mão, de você estar em outra página, em um outro lugar, e você está insistindo em coisas que as pessoas muitas vezes falam, não desista, mas dentro de você, por algum motivo, está dizendo, é hora de parar, é hora de abrir mão. Então, pode ser que é Deus, o Espírito Santo, te direcionando para você realmente fazer essa mudança de chave. Tem coisas que é aliança, e aliança a gente não pode simplesmente desistir por emoção, né? Tem comportamento, hábito, caminhos que precisam realmente ser encerrados, mas não confunda com aliança, isso é importante. Temos um versículo bíblico? Sim, Eclesiastes 3:1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Esse versículo é muito fácil. Nossa. O livro de Provérbios e Eclesiastes, aliás, é algo que, se você puder iniciar o seu ano lendo eles, vai te dar muita sabedoria no mês de janeiro para iniciar, de fato, o seu ano, né? Brasileiros têm costume de iniciar o ano só a partir de fevereiro, só depois do carnaval, infelizmente, mas você e eu, não. Nós vamos já, a partir de agora, nessa última semana do mês de 2025, analisar como será o nosso 2026, que é muito importante. E olha que profundo, é não desistir, principalmente em Cristo. Porque às vezes não desistir é continuar lutando pelo casamento, por exemplo. Né? Às vezes não desistir é desistir do orgulho. Ou seja, eu não estou desistindo, mas estou abandonando o orgulho para continuar em frente. Desistir do pecado escondido, desistir da vida dupla, desistir de tratar o cônjuge como inimigo. Por isso que é esse nunca desista, cuidado. Às vezes o inimigo quer jogar aquela sementinha de nunca desista para todos os tipos de contextos. E não é bem assim que funciona, exatamente, né, Liz? Então, para o casamento, e vocês aqui já ouviram a gente falar várias vezes, que nunca desista do seu casamento. Porque é diferente do que nós estamos falando. Não desista nunca de coisas triviais, às vezes, do dia a dia, que é o individualismo e que não está refletindo no seu casamento, na sua família, sobre decisões que vocês poderiam ter tomado com sabedoria, com discernimento, tá bom? Frase 4. Aquilo que não me mata, me fortalece. Essa é profunda. Não me mata, me fortalece. Eu escuto muito essa, mas... Caramba, mas por que, Liz? Nem sempre, né? Tem coisas que não mata, mas vai ferir, né? Vai adoecer, vai traumatizar. E tem gente que vira especialista em aguentar. Sabe aquele famoso engolir sapo que a gente ouvia muito dentro de empresa? Eu escutei. Então, nunca aprende a curar. Então, a gente sempre vai estar naquele círculo vicioso de que a gente pode ouvir o que quiser, que a gente é forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa, que a gente tem que estar em ambientes hostis, em lugares hostis, trabalho, até igreja, infelizmente, tá? Porque eu não posso dizer, igreja está falando de seres humanos, né? De indivíduos pecadores, ou seja,
Quando entra o homem, quando entra a mulher ali, muitas vezes fere aquela ovelha. Então, é nesse contexto. Então, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, analise isso. Realmente, isso que está te ferindo, te matando, está te fortalecendo realmente? É algo para se analisar, tá? E principalmente, amor, a Bíblia não manda você fingir força. Exatamente. Né? Ela aponta geralmente para a graça e para a restauração. Temos algum versículo? O versículo de 2 Coríntios 12, 9 fala: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, esse versículo é muito profundo. O poder de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, na nossa fraqueza é o que vai nos dar força. E essa graça que nos concedeu gratuitamente, através do sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, é que nós temos essa graça. E só através disso, e por isso, que nós conseguimos passar por qualquer adversidade tranquilamente, mesmo ficando ali um pouco sem dormir às vezes, ou com algumas angústias na nossa mente, no nosso coração. Porém, a gente sabe que a graça do Senhor é que vai nos fortalecer. Ela aperfeiçoa a fraqueza. Olha a palavra, aperfeiçoamento da nossa fraqueza, porque a fraqueza é humana. Então, por mais você que seja muito experiente por várias coisas da vida que você passou pelo seu tempo de cristão ou não, todos nós passamos por lutas e dificuldades, não importa o grau, o quanto tempo. Então, é somente a graça de Deus que vai aperfeiçoar em nós. Uau, verdade. Quinta frase? Siga sua intuição. Essa é perigosa. Essa é perigosa. Elis, pode ir, Elis, siga sua intuição. Aí é a cara na parede, é decisões erradas. Então, cuidado, porque às vezes essa intuição é só uma ansiedade gritando, ou é só um desejo latente de coisas terrenas, coisas imediatistas, e o coração querendo justificar o que a pessoa já decidiu fazer. Então, às vezes você já decidiu no seu coração: vou trocar de carro, vou trocar de casa, vou trocar de emprego, vou trocar de relacionamento. Mas não é assim. Olha a Bíblia aqui em Provérbios 3:5. Aliás, Jeremias 17:9, depois eu vou ler Provérbios 3:5. Está dizendo assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. No livro de Jeremias aqui, o profeta ele já está dizendo: nosso coração é enganoso. Então não dá para a gente seguir fielmente o que o coração está dizendo. E Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes, não se desvie, está querendo dizer, no teu próprio entendimento. Ou seja, a gente faz um conhecimento e entendimento das coisas e por isso a gente acha que esse é o caminho, a decisão correta. Mas a gente não orou, mas você não buscou na palavra discernimento ou trocou com o seu cônjuge ou com o pastor, algo que parece Deus estar te mostrando. Então, não é assim, Deus vai revelar, meus irmãos. Deus vai revelar, seja em sonhos, seja na profecia, seja na palavra, seja num sentir de algo maior que você percebe que é Deus, no culto, no louvor. Deus está falando o tempo todo, em vários contextos com você, quando você ali se coloca para que Ele fale com você. Então, tome cuidado sobre essa frase, siga a sua intuição. Então, não, siga o que a palavra de Deus está dizendo, siga o que das suas devocionais, aquilo que Deus está te mostrando. E outra coisa, né? Nós até escrevemos aqui sim, que não siga o seu coração. É submeter o seu coração a Deus. Então, ore, compare com a palavra, peça conselho e aí decida. Porque aí a decisão, nós passamos isso esse ano, várias coisas da nossa família conjugal também, para a gente decidir alinhar, foi a base disso, orando, buscando na palavra, e aí quando sentávamos a gente concordava com aquilo. Então, houve paz. Quando não há paz, quando não há realmente muitas dúvidas, então tenha certeza que não é Deus te direcionando para esse caminho ou para essa resposta. E já emendando eles, a sexta frase, essa me pegou. O tempo cura tudo. O tempo cura tudo mesmo? Não, o tempo não cura tudo. Porém, o tempo é essencial, é crucial para todos nós. O tempo, ele, sem conversa, ele vira distância. O tempo sem perdão, ele vira uma frieza. O tempo sem atitude, ele vira
cada um no seu canto. Nossa, e muitas verdade. vezes a gente se vê dentro do nosso casamento dessa maneira. Então, se um ou outro não redirecionar, um ou outro não chamar atenção, facilmente vai ficar por dias, por horas, por semanas desse jeito. E a Bíblia, Elis, ensina a ter maturidade e rapidez para resolver isso, não é? Sim, Efésios 4:26 diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer? Não vai dormir, não vai descansar antes de você, de fato, tirar essa ira do coração, a raiva, o desatento ali que estava acontecendo, alguma coisa que estava acontecendo. Eu sei que isso é muito difícil. Viu, esposas? É muito difícil. Viu, esposos? Tá? Porque acontece com a gente, tá? Nós ensinamos vocês, mas acontece, porque nós também somos pecadores, nós também erramos, nós também sempre estamos voltando à rota daquilo que a palavra de Deus diz, mas é algo difícil. E é claro que tem processos que levam muito mais tempo. Então não dá para terceirizar, por exemplo, num calendário, né? Hoje aconteceu, então daqui 2 semanas eu vou estar bem, por exemplo, né? Então a cura, ela vai exigir uma intenção. Então, no que você foi ferida nesse ano, seja com alguém, seja dentro da igreja, seja do trabalho, seja na família, até dentro do seu casamento, muitas vezes o cônjuge ali falou algo que te feriu profundamente. E ele ou ela não tem essa noção, não tem nem discernimento. Vai precisar de conversa, vai precisar de oração, vai precisar de pedir perdão, de ser perdoado, mudança da prática. Então é bem pesado esse tema. Mas é possível, tá? Não, a gente não fica num pé de guerra o tempo todo, mas acontece de, às vezes, estarmos dessa maneira. Então a gente tem que voltar o pezinho atrás, sem qualquer tipo de preconceito, ou aquilo, eu estou certa e ele está errado e vice-versa. Isso não pode existir entre vocês. E o 7º e último, você pode ser tudo o que quiser. Uau! Como assim? Todo mundo me dizia, filho, você pode ser tudo o que você quiser ser. Como assim? A gente tem essa intenção de que a gente pode ser muitas coisas, mas é tudo que eu quero, não é uma verdade absoluta, né? Então, você não pode ser tudo o que quiser porque você não precisa muitas vezes. Essa é a boa notícia. Então, você pode ser aquilo que Deus te chamou para ser. E isso já é muito grande. Verdade. Então, se Deus te chamou para ser um missionário, um pastor, um ministro de louvor, alguém do ministério de dança, alguém que trabalha com casais, que é o nosso caso, alguém que ministre para as crianças, não importa o que você faça ali na igreja, que cuide ali da cozinha, o que cuida ali do portão, dos carros, não importa, porque não existe cargo menor ou maior diante de Deus. Deus vê a todos, né? Somos iguais perante Deus. Mas sim, a responsabilidade vai exigir dessa pessoa muito mais trabalho, vai exigir muito mais empenho da pessoa. E outro versículo que fala aqui, Salmo 139:13, diz assim: tu me formaste de modo assombrosamente maravilhoso. A palavra que assombrosamente, quando foi colocado, que é algo tão grandioso, tão, assim, que é até difícil de imaginar, de tão grande que é. Se você parar para analisar, gente, ver aí no YouTube como que é formado um bebê, né? Como que da concepção e todo o processo da gestação, tudo que é criado, a genética, gente, os órgãos, o cérebro, o coração, as veias, tudo no seu perfeito lugar. E Deus criou isso. Então, realmente é assombroso, de tão maravilhoso o que Deus faz. Isso desde o ventre das nossas mães. Imagine quando nós saímos desse casulo e todo o mundo que nós temos para conquistar, que Deus nos deu. Sabe qual é o problema dessa frase, Elis? É que você pode ser tudo o que quiser, literalmente ela vende uma ilusão. Sim, vende uma ilusão, e aí há muitas pessoas, e você deve conhecer, se caso você não seja essa pessoa, que está batendo a cabeça em questões da vida, que você está insistindo porque você quer ter ou ser aquilo que de repente você não nasceu para ser, para conquistar. Pode ser assim, eu creio que Deus ele pode te dar. Eu sei que quando nós oramos, nos empenhamos ali em oração, em jejum, em busca constante, mostrar para Deus o seu coração e o seu projeto. Isso é uma coisa que nós aprendemos. Mostrar a Deus o nosso projeto do ano.
O que eu quero conquistar, aonde quero estar, por exemplo. Aí, a partir disso, você vai esperar a resposta do Senhor. Mas Deus, que conhece todas as coisas, Ele é atemporal, Ele já vê o seu futuro, Ele é a melhor pessoa para te dizer, filho, filha, esse não é o caminho, esse não é o lugar que eu quero que você ocupe. Então, vamos parar de ficar olhando só as redes sociais, a vida da outra pessoa, e querer que seja a nossa, e orar a Deus. Por que eu tenho esse desejo de ser ou ter aquilo que aquela pessoa também tem? Ou de ser algo diferente? Qual que é a intenção? Eu gosto muito dessa palavra da intencionalidade. Aonde que nós queremos sair? Para mostrar o status, mostrar para outra pessoa que você venceu, conseguiu? Ou tem uma finalidade evangelística, de adoração, de realmente adorar o nosso Deus? Qual que é a intenção? Muito bem. Agora vem a parte positiva, Elis, porque a gente não quer terminar o ano só batendo em frases de efeito, né? A ideia é entrar no próximo ano com uma certa direção também. Aí, em vez de frases prontas, também eu deixei algumas perguntas práticas aqui para o casal já montar um planejamento para 2026, tá? Primeira pergunta, né, para essa virada do ano, né? Qual vai ser o nosso próximo passo como casal? E essa pergunta, eles parece que é simples, mas por não ser feita e não ser colocada no papel, por favor, coloquem no papel essa pergunta e entregue ela para o seu cônjuge, porque qual vai ser o próximo passo na virada do ano como casal? E aí, às vezes, passa o ano inteiro e nós não executamos nada. Ou, o pior de tudo, nossa, amor, eu fiz isso aqui, poxa, mas eu não pedi para você fazer isso. Não era o que eu queria. Às vezes eu tomo uma pizza, poxa, mas eu estou o ano inteiro esperando um hambúrguer. Então, e é um passo de cada vez, não deve. Um passo de cada então, às vez. vezes, a gente quer fazer várias coisas, né? Eu tenho essa personalidade de quando eu quero fazer, eu já quero assumir, fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu dou conta. Mas no final, será? Precisava ser dessa maneira? Depende muito do contexto, depende muito do que seja feito, né? Quais sonhos, a outra pergunta, né? Quais sonhos a gente vai tirar do papel? Isso é muito importante, porque individualmente o Thiago tem um sonho, individualmente eu tenho um sonho, mas quanto família, os nossos sonhos, eles se entrelaçam, os nossos sonhos se juntam, é muito importante, porque dentro de um casamento não tem individualismo, né? Não tem como ser. Agora, de repente, o sonho que eu tenho, por exemplo, de ir para Jerusalém, pode se tornar um sonho do meu marido, e nós juntos planejamos essa viagem, porque vai ser bom para a família, porque vai ser bom para um contexto, de vários contextos no caso. Então, um desejo. Mas, e outras coisas, né? Outro tipo de viagem, outro tipo de situações, de sonhos que vocês têm, tá? Verdade. Qual outra aqui? Quais sonhos a gente vai tirar do papel? Eu acabei de falar esse. Né? E qual é o primeiro? Movimento, né? E a vida espiritual juntos, né? Como vai ser a nossa vida espiritual juntos? Se a gente vai orar mais juntos, se vai ler a palavra, se vai servir, vai congregar com constância, se vão estar na mesma igreja ou não, porque até isso, às vezes Deus está direcionando você a ir para outro lugar, e não tem nenhum mal sobre isso. O que você não pode é deixar Deus, você não pode servir a Deus, tá? Tem um versículo aqui do Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se Deus não está no meio do seu projeto, do seu sonho, da sua família, vocês vão trabalhar, só vão se cansar, só vão ter desgastes emocional, em todas as esferas da nossa vida, e nada parece que vai sair do lugar, nada vai sair do papel, nada vai fluir. Então, para a gente ter uma vida que flua realmente aquilo que é a vontade do Senhor, e nós sabemos que nós estamos no momento certo, no lugar certo, precisamos colocar isso diante do Senhor, que Ele edifique essa casa. A casa aqui está remetendo à nossa vida, né, ao nosso lar. Então, se Deus não estiver nesse lar, vai ser em vão tudo que nós planejamos. Pode até ter um sucesso, né? A gente pode considerar o que é o sucesso, mas com a bênção de Deus é para além. E um alerta da minha parte pessoal, Elis. Se o Senhor não edifica a sua casa, tem muitos aqui que eu não tenho dúvida alguma que é muito bom em edificar a sua igreja. Mas enquanto isso, a sua casa não está sendo edificada. Então, é Deus, família
Em terceiro lugar, aí, a igreja. Não que não seja importante a igreja, É muito mas você importante. tem que vigiar a sua casa, porque no final das contas você volta para onde? Para a igreja ou para sua casa? Para sua A casa. sua casa. É o primeiro. E a rotina também, né? É muito importante vocês pensarem. Thiago e eu começamos esse ano a trabalhar com agenda, por exemplo. Eu tinha uma agenda e ele tinha uma agenda. Então, muitas coisas não se casavam. Poxa, mas essa hora, esse dia, eu já tenho um compromisso. E ele tinha Já tem um marcado outro compromisso. compromisso. Então, a gente começou a colocar tudo na mesma agenda. Então, é muito bom, porque fluiu muito mais o nosso dia a dia em relação à casa, aos meninos, as outras coisas de trabalho que a gente precisa fazer, até mesmo em relação à igreja, quando a gente colocou tudo na agenda. É muito difícil também a gente criar essa rotina de escrever tudo na agenda, mas uma vez que a gente coloca, é muito melhor, porque visualiza ali no calendário, poxa, esse dia eu não posso marcar então, por exemplo, meu cabeleireiro, porque é o dia que ele vai estar falando com o cliente e eu não posso deixar ali os meninos com ele nesse momento, por exemplo, né? Então, a gente casa muito essa informação para não ter mais desgaste, porque havia esse desgaste, né, de ter que avisar. Uma coisa que eu gostei, Elis, do compartilhamento das agendas também, é que, por exemplo, às vezes eu não estava com aquele horário ocupado, você tinha um horário com o médico, eu vou junto com você. Ou seja, um momento compartilhado juntos. Foi bom. Né? Ou simplesmente, puxa vida, não tem nada nesse horário, realmente não marca nada nesse horário, que eu quero super abraçar você, super beijar você nessa hora e quero ter um momento com você que eu tô com saudade de você. Estou com saudade de você, Liz. A rotina, não liga pra ele não, gente. A rotina, menos celular, né? A gente às vezes se vê verdade. muito no celular, porque a gente também trabalha no celular, mas porque consome muito a questão de jogos ou de redes sociais, etc. Mais mesa, o que é? Mais mesa é comunhão. É mais comunhão, mais presença, que aí entra o calendário. Pelo menos um momento por semana do casal, Thiago, já temos esse momento de verdade, né? E sem distrações, assim, ou a gente vê um filme juntos, ou sai juntos. Então, a gente sempre procura fazer algo juntos da semana, né? Então, ainda mais para casais que trabalham também juntos, além, né, de ter a convivência conjugal, é muito difícil. É aí que você tem que ter o seu dia mesmo para só ter com o seu cônjuge, assim como com os seus filhos também. Um dia do mês que dê, não precisa ser toda semana, mas uma vez ao mês, pelo menos, é algo que em 2026 nós vamos incluir na nossa agenda, uma vez ao mês a gente fazer algo diferente com os nossos filhos, que é uma coisa que, quando aparecer a oportunidade, então se a gente ficar esperando a oportunidade aparecer, às vezes ela não vai aparecer. Então a gente tem que colocar na agenda, pelo menos, esse dia é o dia que a gente vai fazer algo diferente. E a gente vai criando essas possibilidades. Essa próxima parte, amor, já emenda a parte de oportunidade, sabe? Mas eu não sei se eu devo falar para eles. Será que eu falo? Você vai falar. Eu? Tá bom. Vida sexual. O que precisa ser conversado? Sem vergonha e sem briga. E o que quer dizer? Precisa ter maturidade. Estamos falando de duas pessoas casadas. Consequentemente, dentro do casamento é que deve haver a vida sexual. E com carinho, com clareza, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, até mesmo frequência, tudo isso precisa ser conversado, gente. Não tem como seu cônjuge saber das coisas se você não dizer as claras. É uma conversa muito difícil? É muito difícil, sim. Se for tão difícil de você verbalizar, escreva. A escrita ajuda bastante, escreve. O WhatsApp, aquele momento lá que eu estou confessando alguma coisa, escreve algo, deixa um bilhete, algo desse tipo, mas não deixe de falar, porque o que mais a gente, né, pelo menos eu no meu contexto de trabalho clínico, de ver mulheres, aí eu vou contar a parte das mulheres frustradas nessa área. Muitas não eram cristãos, mas já peguei cristãos e é muito frustrado nessa área, porque não há diálogo, não há esse respeito, não há nem interesse de saber o que a pessoa gosta, como que gosta, entende? Então é uma conversa difícil, mas como nós estamos falando aqui para casais, com adultos, homens e mulheres, principalmente sendo cristãos, nós precisamos ter essa conversa. Então pare com essa ideia de que cristão não precisa falar sobre isso, que não requer, precisa. Assim como você falar sobre sexualidade com o seu filho, assim falar com o seu filho que está entrando na adolescência, sua filha também, que ficou mocinha, está entrando na adolescência, você precisa ter essa conversa, porque senão é o mundo que vai ensinar.
e vai ensinar do modo errado, profano. E muitos casamentos estão assim, profanos, porque não há diálogo, não há conversa. E aí vai lá para o leito conjugal que deveria ser imaculado, está profano. Então, irmãos, entenda essa mensagem, porque tenho certeza que é do Senhor, falando sobre a vida de muitos casais, para que haja cura nessa área. Muito bem. Versículo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. E uma frasezinha final, né? O inimigo não teme o casal que se ama, ele teme o casal alinhado com Deus. Isso é bem verdade. Então, quando quando nós estamos alinhados em Deus, ele vai temer, porque nada vai... Por mais que haja uma intriga, uma briguinha, alguma coisa, mas não é o suficiente de acabar com o casamento. Porque sempre a gente vai se arrepender, vai pedir perdão e vai voltar à rota. Então, quando o casal começa a se distanciar do propósito, que é principal, a família, né? Foi o primeiro ministério que Deus criou já no Éden, antes mesmo do pecado, antes mesmo da queda do homem, da mulher, já tinha casamento, já era o casamento. Então, para você ver como é. Então, Satanás já ali no Éden, ele já fez de tudo para destruir a família. E nós estamos carregando isso até o dia de hoje. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo derramar de seu sangue, nós fomos perdoados, né? E nós temos acesso novamente. Então, esse entendimento, essa mensagem, esse ensino, todos nós temos hoje. Ninguém vai poder chegar em Deus e dizer, não soube dessas coisas, eu nunca ouvi falar sobre essas coisas, porque a própria palavra fala que ninguém estará imune ou inocente, porque Deus sempre revelava aos seus. E no Casados para Sempre, Elis, nós sempre falamos que quando o casal se alinha, ele vira um time. E quando ele vira um time, gente, ele para de brigar e começa a lutar contra aquilo que está o destruindo. Sim. Então é muito importante o casal virar esse time forte, né? Para que não fique tendo a briga interna, assim que a gente brigue contra aquilo que tenta nos afastar. Nos destruir. Sim. E aí, Amós 3,13 é um versículo muito conhecido. Diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. É uma das aulas que também nós ministramos. Não tem como andar juntos se não houver acordo. Então, precisa você, marido, conversar com a sua esposa. Não espere ela ter iniciativa. Precisa você, esposa, conversar com o seu marido. Não espere ele ter essa iniciativa. Quando ambos fazem, a mulher respeita, o homem ama, eles estão alinhados ao propósito do Senhor. Então, estão andando dentro de um propósito. É isso aí, muito bem. Então, se você quer começar agora, terminando esse vídeo fazendo algo simples, né? Hoje, antes de dormir, dar a mão para o seu cônjuge, faz uma oração de 20 segundos, nada muito longo para aqueles casais que não fazem isso. Para os que já fazem, pode passar dos 20 segundos sem problema algum, porque já sabe como que é, né? E com muita sinceridade, é importantíssimo, quando dois ou mais orem em meu nome, eu estarei lá, é o que Deus sempre fala. Então, não, dessa vez não ore sozinho, orem juntos, né? Para que seja feita a força. E o próximo ano, o próximo passo do seu casamento seja maduro, seja intencional e mais perto de Deus. O Thiago iniciou já desejando um Feliz Natal. Eu também reforço aqui, nós juntos, quanto família e ministros de casais de família, que Deus abençoe sua vida, seu casamento, seus filhos, a sua casa resplandeça sobre outras famílias, para que haja cura, que haja libertação e estejamos mais próximos do nosso Senhor. E espere mais vídeos aí em 2026 com muitos estudos devocionais para vocês casais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.